A Torá foi entregue em 70 faces, ou em 70 idiomas. E quando é dito 70 idiomas, não se refere somente a inglês, francês, alemão, espanhol, hebraico, português, ídis, ladino ou línguas que nós falamos ou que outros falam, mas sim uma linguagem múltipla para ampliar a perspectiva de entendimento e de compreensão. E a Torá é ampliada na sua compreensão quando ela é estudada. E nós temos nesse Kabbalat Shabbat a oportunidade de ouvir mais um idioma na explicação da leitura da Torá. Um idioma no sentido de ampliação do leque das perspectivas de compreensão do nosso texto bíblico. De alguém que estuda a Torá e estuda também pela frequência, pela participação, pela devoção ao trabalho comunitário. Trabalho comunitário, por exemplo, exemplificado pela participação frequente nos serviços de Shabbat, Kabbalat Shabbat, do Lar União, a entidade mãe, por assim dizer, o berço da nossa congregação, e pela participação frequente em nossos serviços religiosos, muitas vezes cantando, participando da liturgia. Agora, aquela participação da liturgia ganha mais a dimensão dessa explicação que acrescenta mais um idioma na compreensão da Torá. Então, com muita honra e satisfação, Diana Weissman, por favor, hoje vai transmitir a explicação da Parashá com suas próprias palavras e seu próprio insight. Obrigado, Diana. Shabbat Shalom. Terça-feira, 9 de agosto de 2022. Estou em casa, preocupada com alguma questão de trabalho, quando, de repente, chega uma nova mensagem no meu celular. Vou ver, e é o Rabino Sérgio e um convite. Gostaria de te convidar para, num Kabbalat Shabbat, você falar uma mensagem de Shabbat de uns 8 minutos. O que acha? Eu estava sozinha, mas se tivesse alguém comigo na hora, acho que veria uma cena parecida com aquelas do musical Um Violinista no Telhado, em que os personagens congelam, enquanto Tevye, o personagem principal, ele tem um diálogo interno em que ele vê diferentes lados de uma mesma situação. O que eu acho? Que convite mais lindo! Como é que eu poderia dizer não? Ai, mas é mais uma tarefa. Será que eu vou ter tempo de escrever? Ai, mas que honra! Por outro lado, quanta responsabilidade. Sobre o que eu vou falar? Depois de um tempo e de algumas ideias, a cena descongela e eu respondo: legal, topo sim. Quando vou começar a escrever, percebo que as múltiplas ideias acabaram por me trazer uma grande dúvida. Qual caminho seguir? Qual o caminho mais certo? Então, no meio dessa encruzilhada, eu me lembro de uma música da Marisa Monte chamada Portas, que diz assim: não importa qual, não é tudo igual, mas todas dão em algum lugar. E não tem que ser uma única, todas servem para sair ou para entrar. É melhor abrir para ventilar esse corredor. Decidi tentar misturar as ideias e assim criar um novo caminho. Não sabia onde ele ia dar, mas precisava começar, caminhar. Meu ponto de partida foi a Parashá desta semana, Shoftim, que aborda o tema da justiça. Nela, encontramos uma conhecida frase da Torá, que traz um importante mandamento ético. Tzedek, tzedek, tirdof. Justiça, justiça perseguirás. Apesar de pequena, ou talvez justamente por ser pequena, essa frase trouxe uma questão e várias interpretações ao longo dos séculos. Não há dúvida de que devemos buscar justiça, mas por que essa palavra aparece 2 vezes na frase? Tzedek, tzedek, tirdof.
Alguns sugerem que a repetição seria para enfatizar a importância da justiça. Outros, que seria um modo de dizer que a justiça é uma responsabilidade de todos, não de apenas uma pessoa ou de uma instituição. Talvez seja uma forma de indicar que só teremos justiça se olharmos para mais de um lado de uma mesma situação, ou que precisamos ser justos na própria busca por justiça. São muitas as possibilidades e muitos os ensinamentos. Penso que a frase também pode sinalizar que devemos não só buscar justiça, mas buscar uma justiça que seja cada vez mais justa. Porque à medida que vamos aprendendo, como pessoa e como sociedade, nossas ideias sobre o que é justo e o que não é podem mudar. E que bom que é assim. Algumas das leis que estão na própria Paraxá, por exemplo, definitivamente não seriam consideradas justas nos dias de hoje. E ao longo da história, quantas injustiças já foram feitas em nome da lei? As leis de Nuremberg, na Alemanha nazista, leis racistas que defendiam a segregação racial, a escravidão, leis machistas, homofóbicas e por aí vai. Eu não estou falando que toda lei necessariamente é injusta, mas que nenhuma lei é a justiça em si. E para que ela possa ser cada vez mais justa, ela precisa reconhecer isso. Assim como nós, nenhuma pessoa é a justiça. A justiça é uma construção e depende de todos. Como disse o rabino Abraham Yoshua Heschel, cada ação conta, cada palavra tem poder. Tem uma clássica parábola judaica, que eu ouvi na peça Alma e Moral, que mostra bem como nem sempre o que está na lei é o mais certo, o mais justo. Ela é mais ou menos assim. Certa vez, uma mulher muito pobre foi até o rabino para saber se a galinha que ela tinha poderia ser abatida conforme a tradição, pois mesmo tendo os filhos para alimentar, gostaria de se manter fiel aos costumes. O rabino pegou a galinha e foi consultar os livros. Olhava a galinha, olhava os livros. Vendo que esta galinha não estava de acordo com os livros, entregou a galinha à sua esposa e pediu que ela dissesse à pobre mulher que ela não poderia abater a galinha. Sua esposa pegou a galinha, foi até a mulher. Olhava a galinha, olhava a mulher. A olhou profundamente nos olhos e disse: "Tudo certo com a galinha, pode fazer um bom caldo." Tem outra versão que diz que a esposa do rabino teria trocado a galinha por uma outra, devidamente caché, na hora de devolver. O ponto principal é que ela olhou a mulher, viu a necessidade dela e, a partir disso, conseguiu, de alguma forma, mesmo que só um pouquinho, expandir a justiça. E fez isso por meio da compaixão. Essa história me lembrou uma frase que eu gosto muito do Jung, que traz um ensinamento parecido. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A compaixão é fundamental na busca por justiça. Elas precisam caminhar juntas, uma ajudando a outra a chegar mais longe. Rashi conta que, inicialmente, Deus planejou criar o mundo através do atributo da justiça. Mas depois viu que, se tivesse só essa base, o mundo não iria sobreviver. E o que ele fez? Acrescentou a compaixão. Ambas precisam estar em equilíbrio para que tenhamos uma verdadeira harmonia. É um equilíbrio bastante delicado e difícil de alcançar. Quantas vezes julgamos os outros, mas não reconhecemos nossas próprias falhas? Ou, pelo contrário, somos condescendentes com as outras pessoas, enquanto colocamos todo o peso, a responsabilidade e a culpa nos nossos ombros. Mas o problema não está sempre nos outros, nem sempre em nós. Todos temos luz e sombra. E reconhecer isso é o primeiro passo para transformar o mundo em um lugar melhor. Porque só tendo um diálogo sincero com nós mesmos, com todas as nossas partes,
incluindo aquelas que a gente não gosta muito, é que vamos conseguir conversar e assim entender aqueles que pensam diferente. Lembrando que entender não significa concordar e nem tira a responsabilidade de ninguém. Mas a busca por essa compreensão é um importante primeiro passo. E a gente sabe como os primeiros passos podem ser difíceis. Seja para construir um mundo mais justo ou simplesmente para começar a escrever um texto. Mas eles são fundamentais. Nessa caminhada, muitas vezes a gente descobre que não tem um caminho certo. E, como cantam os Titãs, é caminhando que se faz o caminho. Gosto de pensar na justiça não como um destino final, porque ela sempre pode ser ampliada, mas como o próprio caminho. Um caminho formado por múltiplos caminhos, múltiplos pontos de vista, que se encontram e assim se expandem. Cada passo importa, e quanto mais gente caminhando, mais amplo esse caminho fica e até mais longe conseguimos ir. Shabbat Shalom.